Isabel Vita com a editora Ariana. É um livro que vem na saga dos milagres. Como não há duas sem três, eu espero que o terceiro esteja na forja, não é? Parece que já está, não é? E a Heloísa é que está aqui para apresentar o livro, mas de qualquer das formas eu não quero passar sem dar também o testemunho quando li este livro. É um livro grande, é quase uma bíblia, mas é um livro que se lê muito bem. E vão perceber isso quando começarem a vossa leitura. Porque de facto a Isabel explica, do meu ponto de vista, com muita mestria, como é que nós andamos sempre a saltar da energia do medo para a energia da liberdade. Elas são as duas energias amorosas. O medo também é uma energia amorosa. Nós temos medo por amor de perder, principalmente, não é? Mas a energia da liberdade, de facto, é uma energia que nos é a nossa essência. Essa é a nossa essência. E ela explica isso muito bem. Através daquilo que eu acho que Jesus Cristo soube fazer de forma magistral, através de metáforas, através daquilo que é o nosso andar no dia-a-dia. Portanto, o livro realmente vale a pena. Eu quero agradecer à Isabel e à Heloísa por se ter disponibilizado mais uma vez a vir apresentar este livro. E uma palavra de agradecimento também à Galeria Abraço, que mais uma vez abriu as suas portas para que pudéssemos estar aqui hoje. Portanto, agora a palavra é sua, Heloísa. Faça o favor. Completamente às cegas, porque estas senhoras me entregaram o livro agora. Consigo fazer milagres, mas não tanto, Isabel. Fazer o curso urgentemente. Eu tinha conversado com a Isabel um bocadinho antes do lançamento do livro, ela me fez o convite, e é um bocado como eu escrevi aqui na nota introdutória, não é uma continuação do livro anterior, mas é muito mais um testemunho, mais uma vez, de um caminho a percorrer, é a continuação do caminho, e sobretudo alerta para nós podermos percorrer o nosso caminho de uma forma melhor. Eu acho que, tendo em vista que eu não li o livro ainda, eu acho que o melhor será a Isabel explicar exatamente que medo é esse, Isabel. Nós vivemos confinados a ele. Bom, o medo no contexto de curso em milagres, é uma estrutura de pensamento, uma estrutura de valores, uma mentalidade, uma forma de pensar, de ver as coisas e de viver em função dessa forma de pensar. Não é simplesmente o medo que nós normalmente consideramos ser pontual numa ou noutra situação que nos assusta ou que nos deixa inseguros. Para o curso em milagres, o medo é um estado de consciência no qual as pessoas se apercebem como frágeis, como vítimas, como incapazes, como limitadas, dada a estrutura de pensamento e de crenças em que vivem. Então, o medo que aqui se fala no livro é o medo tal como o curso em milagres o apresenta. É um estado de consciência no qual nós perdemos o contacto com o melhor de nós, com o grande potencial, com a liberdade e a essência perfeita que todos temos. Então, esse medo é, de facto, a forma como nós costumamos viver a vida, tal como nos é ensinada desde pequeninos e tal como percorremos o resto da vida até, muitas vezes, chegarmos ao final da nossa vida física aqui. Então, é uma forma de viver este medo. E a liberdade é exatamente o caminho que podemos fazer para que possamos viver aqui, mas com uma atitude, um ponto de referência, valores, perspectivas e formas de pensar completamente opostas àquelas que temos. Eu posso considerar então que esse livro é uma viagem da escuridão para a luz. Exatamente. Na medida em que o medo é a nossa formatação, não é? Porque é como se fôssemos todos formatados e limitados por ele, não é? Para um caminho de liberdade, para um caminho de iluminação, pode-se dizer assim. Sim, absolutamente. E como é que você retrata essa viagem? Bom, esta viagem, como eu já aí numa nota introdutória neste folhetinho que foi passado, penso que a toda a gente, ele é apresentado através de uma história. É a história do peregrino sem nome.
Sem nome porque nós somos esse peregrino, todos nós somos esse peregrino. E o personagem principal, quase que o único, o central mesmo, é o peregrino sem nome. Que é a história de alguém, não se vai dizer se é um homem ou se é uma mulher, porque é a história do leitor ou da leitora, que ao ler as páginas todas que o livro tem, vai-se perceber, isto tem a ver comigo, isto tem a ver comigo, isto tem a ver comigo, isto é a minha história, isto é a minha história, é a história da nossa vida, no fundo, posta através de aventuras, de episódios, de interação com uma voz, que é a voz, no fundo, da sabedoria que existe dentro de nós, e a voz do medo, das velhas crenças, da maneira como a humanidade está formatada e condicionada. E esse peregrino vai viajando ao longo da sua vida, ouvindo as duas vozes, perante as situações e os desafios que vai encontrando. Então, todo o medo e a liberdade é explicada por contraste. Em vez de pensares assim, e que tal fazeres assim? E depois vem a disputa interior entre, mas isso não faz sentido, mas as pessoas não costumam pensar assim, neste mundo as coisas não são assim. Não esperam que eu pense assim, que é Exatamente. mais grave. E a voz diz-lhe, ok, mas se tu experimentares, vais ver que vais encontrar aquilo que andas à procura. E ele diz, tu és maluco, tu não tens sentido, então agora vou fazer isto, o que é que os outros vão pensar? Portanto, no fundo, são todas estas as questões que nós nos pomos quando começamos a abrir um bocadinho o véu da ignorância em que a humanidade, em termos de consciência, tem sobre si mesma e começamos a ter as dúvidas, faz sentido, mas como é que é pôr isto na prática? O que é que os outros vão pensar? O que é que eles vão dizer de mim? Depois entra aquele conflito, e se eu não sou aceite? E se eu não sou respeitado? E se pensam que eu sou maluco? E se pensam que eu já não tenho, enfim, o juízo todo na cabeça, e depois as pessoas fazem as colagens às bruxarias, enfim, aos vários pontos de referência que têm, e temos muito medo de achar que podemos assumir a nossa nova verdade. Então, todos esses medos vão ser abordados, e são abordados no livro, através dos personagens, que são personagens que vão encarnar todas essas posturas que nós temos dentro de nós, e fora de nós, e por outro lado, alguns que trazem pistas ao viajante, que lhe dão um bilhetinho, ou que ele encontra um bilhetinho aqui ou ali, onde está escrito uma pista que lhe diz, olha, eu estava à espera disto e tu pensaste assim. E ele fica admirado e diz, mas como é que esta pista veio parar aqui? O que é que acontece? Porquê que isto acontece? E todas estas pistas vão ajudá-lo a perceber que, apesar do medo, existe a hipótese de ele ser feliz, apesar das dificuldades todas que tem vivido. Aliás, o livro começa com a primeira parte, não se assustem, é um bocadinho mais escura, isto é, menos divertida, porque a parte começa quando o peregrino teve um problema grave na vida e sucumbe a um espaço interior, é uma caverna de escuridão, onde ele acha que só quer morrer. Quase todos nós passamos já por momentos na nossa vida onde parece que não há portas, tudo se fechou e há escuridão. E depois acabamos por nos habituar a viver nessa escuridão. E ao final de algum tempo até que já é confortável. Porque no fundo é o mundo que todos nós temos. E há que levar a vida assim. E mais ou menos resignar-nos. Que é aquilo que muitas vezes faz com que nós consigamos tolerar tanto o sofrimento. É a tolerância excessiva ao sofrimento. Adaptamos facilmente, mesmo aos maiores dos sofrimentos. Então, essa primeira parte do livro é a história do peregrino que acha que não quer viver mais, quer mesmo morrer, está à espera que a morte chegue, vai vivendo os seus dias, simplesmente à espera, nessa caverna. É uma caverna interior, que reflete o estado de espírito em que ele vive, e até que chega uma altura, ele ousa abrir a porta, explorar as portas possíveis que existam. Com muitos medos, vai para a frente, vai para trás, depois a voz diz-lhe, mas tu experimentares e tal. São os nossos medos de pensar que há esperança. E se eu vou e me perco e fico tontã, deixo de ter bom senso, eu estou aqui, eu sei muito bem como é que o mundo funciona, e depois as coisas todas lá fora parecem muito agressivas, e há uma voz que começa a falar com ele e que diz que não pode não ser assim. Bom, pois é os conflitos todos que no fundo todos nós vivemos entre o medo e a chance da liberdade. E a liberdade do
percurso não é uma liberdade de podermos ter um bocadinho de uns oásis, é uma liberdade de consciência, onde nós aprendemos a viver a vida por umas lentes completamente diferentes e, na verdade, opostas àquilo que estamos habituados a viver. Então ele vai fazendo essa viagem preso ao passado, depois faz avanços, depois recua, depois tem montes de experiências e a voz vai lhe dizendo, olha, este é o significado. E ele diz, mas então e porquê é que não há de ser assim? Porque... Bom, são muitos diálogos. Aliás, o livro é só diálogos, praticamente. E pronto. E essa viagem, a Via da Liberdade, é uma viagem que é feita com dor? É com as duas coisas. Ele, o peregrino vive as dificuldades e depois vem a voz que lhe diz, não precisas sofrer, pode não ser assim. E o que é que tu queres que eu faça? E ela ensina a ver as coisas e a resolver as situações de um outro ponto de vista. E ele fica bem e salva-se e diz, uau, que bom, que fixe, até à próxima. Na próxima tropeça outra vez. Isso é uma história de vida engraçada, normalmente é esta, aliás, é a minha história de vida. Eu ali não digo que é autobiográfico, mas nada que nós fazemos tem a ver com os outros, não connosco. Portanto, de uma forma simbólica, mas tem muito a ver com um período da minha vida em que as coisas foram muito, muito más, muito difíceis, e que eu de facto desejei morrer. E ela, tudo o que está ali, nada tem de diferente daquilo que eu vivi em muitas situações. Talvez os cenários não sejam os mesmos, os diálogos não são exatamente as mesmas coisas, mas é mais ou menos a mesma viagem. Bom, e no fundo toda a gente porque isto é uma viagem contada pela parte de dentro, a parte da consciência lá dentro. E há uma parte onde toda a gente que ele começa a encontrar lhe diz que ele tem que encontrar o Senhor do Medo. Vive num castelo. E esse Senhor do Medo só pode ser vencido por ele. E quando ele vencer o Senhor do Medo, todas as pessoas com quem ele se dá são salvas juntamente com ele. Isto porquê? Porque no Curso em Milagres, que nos é ensinado, é que quando nós nos salvamos, quando nós mudamos de atitude, todas as pessoas com as quais nós convivemos mudam de atitude e se salvam também. Então toda a história se desenvolve, uma grande parte, ele a perceber que o Senhor do Medo está à espera de alguém que um dia o vá vencer. E é ele. E todas as pessoas lhe dizem, nós estamos à tua espera, tu és o salvador desta estação. A estação é uma estação interior, depois vocês vão ver, não posso aqui explicar tudo, até porque é muito grande para poder explicar. E ele fica muito admirado. Mas quem sou eu? Então, mas isto é tão grande e há tanta gente, e quem sou eu para salvar estas pessoas todas? Está tudo maluco. Onde é que eu estou? Eu devia ter ficado na minha caverna quentinha, fria, mas muito confortável porque já estava habituada. E agora tenho que andar aqui nestas andanças todas e isto é muito cansativo, isto é muito maluco. Mas depois vinha e uma coisa agradável, dizia, uau, de facto isto faz sentido, é muito melhor assim. Depois tropeçava outra vez. Bom, é a nossa história, no fundo. Depois chega uma altura em que ele já está mais convencido e a história do que é a nossa procura pela liberdade. Nós queremos que a liberdade aconteça num dia só. Ok, agora eu li uma coisinha, fiz um workshop, fiz não sei quantos livros. Exato, agora eu já sei como é que isto é. Sopa, acho fantástico. Agora, já sabemos como é que isto é, agora daqui para a frente é só flores e rosas. E a voz mostra-lhe, e ele passa por umas experiências que são um deserto que ele tem que ultrapassar. E em que ele diz, fui abandonado, Deus não quer saber de mim, então convenceram-me que esta vida podia ser diferente e agora que eu estava disponível, falta-me tudo, as coisas são mais agrestes, eu entro neste deserto, o que é que vai acontecer com a minha vida? Eu devia nunca ter saído da tal caverna, e assim sucessivamente. Isabel, uma pergunta que eu queria fazer, qual é o primeiro passo para começar essa viagem? É ler o livro. Tirando o marketing, Isabel. O primeiro passo para começar é tomar consciência de que, e ter a mente aberta, há a possibilidade de haver uma outra forma de viver cá dentro, mentalmente. E quando nós conseguimos aceitar a hipótese de que aquilo que pensamos e que todo mundo pensa não é por si só verdade, só porque todo mundo pensa, e que existem paradigmas muito mais interessantes, muito mais evoluídos
na viagem da consciência, então estamos abertos à possibilidade de ir ao encontro daquilo que normalmente achamos ser uma coisa irreal, imaginária, um sonho, enfim, uma coisa utópica. E o que este livro quer explicar é que a utopia não é utopia, é uma utopia prática, que se põe em prática. E segue exatamente os ensinamentos do Curso em Milagres, não é? Não há hipótese de começarmos uma viagem sem nos abrirmos em ela. E quando começamos a viagem é que começa o desafio. Porque achamos que a viagem ao princípio é muito engraçada, conhecer uns conceitozinhos, mas depois tem que ser muito mais do que isso. Isso tem que ser vivido, interiorizado. Os pensamentos, a estrutura de pensamento e de valores tem que se ir dissolvendo e desfazendo à medida que outro toma espaço dentro de nós. E finalmente há que levar isto a sério. E não fazer isto em part-time. Assim aos bocadinhos de vez em quando estamos muito mal. Aproveitamos e vamos. Ai, Jesus, agora que ai, Deus. Quando dói, não é? É que as pessoas se lembram. Isabel, e esse caminho, a gente pode pensar que seja um caminho para a felicidade, certo? Para a paz suprema. Exatamente, que era exatamente isso que eu ia perguntar. E o que seria essa felicidade? É o estar bem conosco próprio? É o estar tão bem connosco que nada à nossa volta pode influenciar. Não há, é o estado de empoderamento total, de excelência total e de invulnerabilidade, como o curso em Milagres diz. Somos invulneráveis ao que vai e ao que vem. Estamos prontos, atuamos na vida, partilhamos, participamos, mas não ficamos chamuscados com nada, porque estamos inteiros. Aliás, esse é o destino de todo o ser humano, é viver assim, é ser assim, um Deus em si próprio. E todo esse poder tem nós, certo? Absolutamente, senão não faria sentido. Nós sabemos, é exatamente a descoberta do poder que existe em nós. É mais do que o poder, é a descoberta da nossa essência, da nossa realidade, de quem de facto somos. O Curso em Milagres diz que nós somos vivemos como travestis de nós mesmos. Porque por detrás deste travesti, que é a personalidade, as crenças, as atitudes, as memórias, os passados, os futuros, os presentes, por detrás disso tudo está um verdadeiro eu. E tudo o resto é poeira que nós pomos em cima, que atrofia e impede a pessoa de viver o seu verdadeiro potencial. É isso. Eu penso que estamos conversados, não daqui a pouco você conta o livro todo. Não. Olha lá, que tinha uma senhora. Não tem. Aquela senhora ali tem que vender livros, que é a vida dela. Claro, e espero que ela venda muitos. É que, no fim, a parte final do livro, o viajante sem nome é conduzido ao Palácio da Sabedoria, que é um palácio em cristal, é alegórico, não é? Mas é um palácio que existe dentro de nós, onde toda a sabedoria existe. Então ele entra nesse palácio e passa por uma série de claustros, onde faz a sua primeira iniciação, isto é, os tais passos que você me perguntou, o que é preciso fazer para começar esta viagem. Então ele começa a visitar tem 12 painéis numa sala de iniciação, onde ele recebe informação e medita sobre aquilo. No fundo, é um bocadinho a viagem que fazemos através do Curso em Milagres, que é fazer as lições do Curso em Milagres e vamos aprendendo e ouvindo as coisas, vendo as coisas de outra forma. Depois ele vai lá, sobe, passa por uma série de episódios engraçados e sobe à crista, à parte de cima desse palácio, onde está a Via Sacra. E essa Via Sacra está aqui. São 12 santuários por onde ele passa, onde ele recebe informação, onde ele aprende, faz perguntas, responde, e é ali que a sua transformação se começa a fazer, nesses 12 santuários. E no meio dos 12 santuários está a Câmara dos Milagres, que é uma espécie de uma capela que está no meio desse diamante, é chamado um diamante, e ele aprende a fazer milagres e a produzir os seus próprios milagres. E é nessa capela, digamos, que ele recebe o cetro alquímico, não é? Que lhe permite transformar todas as emoções, sensações, medos, dúvidas e transformar-se de novo naquilo que é a sua verdadeira essência. Portanto, o livro acaba exatamente no extremo oposto, onde ele começou. Começa numa caverna escura e acaba nos píncaros do Palácio de Cristal,
na Câmara, na Sublime Câmara dos Milagres. Portanto, acaba em alta. Ainda bem. Então, a nossa vida tem que acabar, não é? Em alta. Pois, porque Acabar, afinal ninguém veio continuar. aqui para passar a vida pastando, não é? Não tem nenhum, não é? A ideia é essa. A ideia é. É trazer para a vida do dia a dia, para os episódios do dia a dia, as questões dos cursos e milagres, dos ensinamentos e ver como eles podem realmente transformar a experiência desses momentos. Ok, Isabel. Muito obrigada. Nada, obrigadíssima. Muito obrigada. Autógrafo. Muito obrigada também à Helena e à Ariana por darem a oportunidade do segundo livro. Fico muito contente. Muito obrigada. E obrigada a todos por estarem aqui e por terem usado um pouco do vosso tempo neste sábado à noite para estarem aqui connosco. Amanhã eu ofereço um workshop de 4 horas, é gratuito, no Hotel Holiday Inn, sobre o livro, onde podemos conversar mais detalhadamente sobre os conteúdos do livro e no final de novembro, princípio de dezembro, vamos fazer um retiro com esta via sacra e com todos os ensinamentos do livro. E pronto, se houver alguma pergunta, alguma coisa que queiram fazer, eu estou disponível. Só uma coisa, Isabel, é no Holiday Inn ao pé do técnico. Ao pé do técnico, mas quem não se inscreveu, teremos de ver se há lugar, se conseguimos mudar de sala, porque a sala está muito cheia. De qualquer modo, se houver alguém que ainda não se tenha inscrito e que tenha interesse em ir, é das 2 às 6 da tarde, mas convém perguntar primeiro se conseguimos meter lá uma cadeirinha. São 4 horas, não dá para estar em pé, penso eu. Ok? Quem quiser agora o livro autografado, tem Isabel. Muito obrigada. Muito obrigada. Diga disso. Antes de mais, parabéns, Isabel, pelo livro. Quem ainda não li, mas já tenho uma pequena ideia. De qualquer forma, ao ouvir agora a palavra Via Sacra, como se sabe, está muito ligado à Igreja Católica. Há a Via Sacra que se faz no tempo da Quaresma. Penso que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas de qualquer forma houve da sua parte alguma intenção em utilizar a palavra Via Sacra para contrapor à Olha, Igreja boa Católica. pergunta. Eu não sei, porque não fui eu que escrevi o livro. Este livro que foi escrito pela minha mão, mas não fui eu. Aquele eu, que sabe as coisas conscientemente. Ele apareceu assim de repente num mês, e noite e dia. E eu não faço a mínima ideia porque é que ele foi escrito assim, porque é que a história aconteceu assim, porque é que os nomes vieram assim. Eu limitei-me a aceitar e a pôr no papel. Então, e não me chocou a ideia. O que eu senti quando veio a palavra da Via Sacra foi, no fundo, é o caminho da purificação interior, em que nós substituímos paradigmas que nos limitam para paradigmas que nos libertam. Não tem nada a ver com a Igreja Católica, nem com os ensinamentos da Igreja, tal como eles são apresentados normalmente, mas tem a ver com a mudança de perspectiva sobre o mundo, sobre Deus, sobre a vida, sobre nós e a transformação que isso faz na consciência de cada um. Até porque o Curso em Milagres utiliza as palavras que se usam na Igreja, na religião, mas com um contexto completamente diferente. Portanto, não me admira nada que o livro tenha sido escrito com contextos, com palavras que são associadas a outros contextos e tenham, de facto, um outro contexto aqui. Mas não lhe consigo explicar mais do que isto. Mas muito obrigada pela sua intervenção. Porque se fosse roubado, depois ofereceu ao Papa. Fazer de jeito! Pode oferecer que eu até tenho muito prazer. Não sei se gostará depois da interpretação da... O nosso papel é dar. O outro faz o que quiser com isso. Obrigado. Muito obrigada. Alguma pergunta mais? Alguma questão mais que queiram pôr? Ou não explicámos nada, ou explicámos muito bem. Eu acho que explicamos. Pronto. Então, muito obrigado.